Agora nós temos a última coisa da noite, até porque sextou, né? Vamos terminar. Os desafios da sexualidade no autismo leve. Eu acho importante trazer isso daqui, porque é um assunto assim, o TEA, ele tem muitas decorrências, eles têm muitas dificuldades de trazer essas informações à tona. E apareceu, é porque eu sigo o canal de Dereks, né? Eu até que não tô inscrito, mas aparece várias vezes pra mim o canal de Dereks. Eu acho importante a gente assistir e compartilhar esse tipo de informação. Vamos ver o que traz. Elas não sentem desejos, que elas não têm interesses nem experiências. Muita gente pensa que pessoas com TEA, que elas não sentem desejos, que elas não têm interesses nem experiências afetivas sexuais intensas e complexas. Elas não têm interesse? Como não? Mas a verdade é que elas têm sim, tanto quanto qualquer outra pessoa. Sim. Tá? Só que elas enfrentam desafios que são únicos e que podem exigir atenção específica. E o episódio de hoje do AnimaCast, ele tá todo baseado no capítulo 13 do livro Leve Pra Quem? Leve Pra Quem? Não faço ideia de que livro é esse. E eu me impressiono com a qualidade de desenho deles. Eles fazem parecer tão natural e tranquilo desenhar. As autoras Anelise Júlio Costa, Isabela Starling Alves e Andressa Moreira Antunes, as pessoas que são verdes. aborda com sensibilidade e com rigor científico a vivência da sexualidade e dos relacionamentos afetivos por pessoas com transtorno do espectro autista. Ela tá desenhando pessoas com TEA ou zumbis? As pessoas são verdes. Nível 1. Bom, um dos principais pontos discutidos é que, apesar do TEA nível 1 estar associado a uma menor necessidade de suporte funcional, quer dizer, a pessoa faz quase tudo sozinha, precisando de pouca ajuda. Apesar disso, as dificuldades relacionadas à comunicação social continuam sendo significativas, principalmente no que diz respeito à leitura de sinais sutis, que do nada a pessoa perdeu os a ideia do que falar. relacionamentos íntimos e românticos. Então, pessoas com TEA nível 1, elas podem ter dificuldades para interpretar sinais indiretos de interesse romântico ou de rejeição. E também para compreender como que acontece o flerte e a sedução, para diferenciar o que são amizades muito próximas e o que são relações amorosas. E para ajustar a forma de comunicar o que ela sente e o que ela deseja de um modo que seja socialmente aceito. E esses obstáculos, eles podem gerar frustrações frequentes, podem provocar o afastamento dos outros, causar baixa autoestima e podem até provocar experiências traumáticas. Pois é. É porque as pessoas ficam muito cismadas na ideia da normalidade, né? Tipo, você não atingir um ponto de normalidade te torna exceção da sociedade, o que te exclui, o que te faz sentir não pertencente, alienígena. E isso dificulta demais o pensamento da pessoa, porque ela pensa que a culpa é dela. Não exatamente que exista a culpa de sociedade e a culpa da pessoa. Existe a divergência de pensamento, de raciocínio. A pessoa com TEA, ela vai ver o mundo de uma forma diferente, pronto. Não significa que é uma forma negativa, positiva, que ela simplesmente não pensa normal. Não é assim que funciona. Ela vai pensar de uma forma diferente de você. E isso tá de boa. E eu me cismo muito com a ideia de normalidade, porque todo mundo tenta atingir uma espécie de normal que não existe. Não existe normal, mano. O tradicional, ele não é normal. Ele é só uma reprodução de comportamento infinita. Alguém que soube de alguém, que soube de alguém, que soube de alguém, que soube de alguém. Infinitamente. E aí você só reproduz esse comportamento porque, ele deu certo pra alguém. Em algum momento ele deu certo. Ninguém é normal. E isso é normal. Olha só, que irônico. O fato de que ninguém é normal é o consenso da humanidade. De que ninguém vai ser normal. Ninguém vai ser uma regrinha. Ninguém vai ser decifrável. Entendeu? Ninguém é assim. Ninguém é assim. O mais normal e cabeça oca que seja a pessoa.
E a dificuldade em decifrar o que as outras pessoas esperam dela, isso pode, por exemplo, fazer com que o autista invista num vínculo afetivo sem perceber que o outro não tem o mesmo interesse que ele. E Jesus amado, são em situações mais espíritos. graves, o comportamento dele pode até ser interpretado como invasivo ou inadequado sem que ele tenha São tido vozes. essa intenção. Uma outra coisa analisada pelas autoras é a presença significativa de diversidade sexual e de gênero entre as pessoas com TEA. Isso mesmo. Estudos recentes mostram que existe uma proporção consideravelmente maior de indivíduos LGBT+, que estão dentro do espectro do que na população neurotípica. E a Sério? explicação Oxe. pode estar relacionada com a menor internalização das normas sociais e com a tendência para a autenticidade comportamental. Em outras palavras, autistas geralmente sentem menos necessidade de seguir as De convenções se conformar com as coisas. ou os padrões culturais estabelecidos, o que pode facilitar a expressão das identidades sexuais e de gênero que são diversas. Só que isso não significa ausência de sofrimento, tá? Pelo contrário, Sim, sim, quando não, essa expressão mais livre acontece em contextos que são discriminatórios, Esse é o primeiro arco-íris que eu vejo que tem cores repetidas. Isso é um pouco estranho pra mim, mas tudo bem. o risco Tem dois vermelhos, esse vermelho e laranja talvez, mas tá parecendo dois vermelhos iguais ou dois laranjas iguais e dois verdes. risco de muito exposição estranho. a danos aumenta. As autoras também alertam para a vulnerabilidade aumentada de pessoas com TEA nível 1 frente a situações de abuso sexual, de exploração emocional e de relacionamentos tóxicos. Isso é pesado, porque a pessoa não vai conseguir sacar, não vai entender muito bem, não vai compreender até ser tarde. Isso é péssimo, isso é terrível. E a gente devia poder ter algum tipo de suporte inicial para as pessoas, especialmente identificar alguns traços. Você não precisa confirmar um laudo ou nada parecido, mas você poder ensinar ou ajudar essas pessoas mais cedo para elas saberem identificar melhor as coisas. E esse risco aumentado, ele decorre de 3 fatores principais. Primeiro, da dificuldade em reconhecer intenções maliciosas, né? Porque a leitura sem nuances que o autista faz do comportamento alheio, isso o leva a confiar demais em pessoas que são manipuladoras. Uma segunda coisa é a carência de educação. Confiar instintivamente. É porque, tipo, não passa a ideia de que essa pessoa pode estar querendo seu mal. Não passa. E isso, assim, é péssimo de que isso não seja verdade. Pô, a gente poderia viver numa sociedade onde existisse essa cumplicidade de pessoas não querendo o mal do outro ou querendo pisar na cabeça do outro pra subir. Mas a gente não vive nisso. E não chega nem perto. Sexual apropriada, já que muitos autistas não recebem informações suficientes sobre dar consentimento, sobre colocar limites e sobre práticas seguras, mesmo quando esse autista já está na adolescência ou na vida adulta. E tem também o desejo intenso de pertencer, quer dizer, a busca por conexões sociais. Isso pode acabar fazendo com que a pessoa... Mano, o sentimento de pertencimento é uma coisa que assombra o ser humano. Porque a gente quer pertencer a algum lugar, a gente quer se sentir acolhido, a gente quer sentir que tem aquele ponto ali onde você tá em acordo com outras pessoas, que as pessoas sentem o mesmo que você e você pode compartilhar daquele sentimento com aquelas pessoas. Cara, é maluco a ideia de pertencimento. É uma sensação muito boa, tranquilizadora. E é muito difícil alcançar isso em situações neurodivergentes. Muito difícil alcançar isso. E até você se entender o suficiente para que você saiba onde ir e encontrar esse lugar para você poder se encaixar, você já se martirizou demais. Você já se estrupiou na vida. Autista aceite vivências desiguais ou prejudiciais dentro dos relacionamentos dela, acreditando que essas coisas são normais. E muitas vezes as famílias com as melhores intenções, elas evitam falar sobre sexualidade com os filhos autistas, o que pode ser extremamente prejudicial. Já que a ausência de orientação... no geral, né? A família brasileira tenta ao máximo esconder todo tipo de coisa que pode ser negativa para a criança, entre muitas aspas. Só que o fato de que você ensina a pessoa a lidar com aquela coisa previne que ela se ferre no futuro por não saber lidar com essa coisa.
difícil, né? Você ensinar, se você tiver educação sexual para as crianças, elas não vão aprender a transar mais cedo. O moleque com 10, 12 anos tá fazendo isso na rua por causa das influências que ela sofre no dia a dia, na reprodução de comportamento, achando que isso é importante. Você ensinar para ela a educação sexual é mostrar para ela que não tá no momento dela fazer isso, que ela não precisa fazer isso, ela não precisa se pressionar a ter isso. E principalmente de como se prevenir de situações que façam ela fazer isso, que forcem ela nisso, que abusem nisso. Você não tá ensinando ela a atacar, você tá ensinando ela a se defender, caramba. Ação adequada, em vez de proteger, isso expõe ainda mais essas pessoas a riscos físicos e emocionais. Então, diante desses desafios, as autoras defendem fortemente a implementação de iniciativas de educação sexual que sejam adaptadas ao público autista. Ou seja, essas práticas educativas devem ser diretas, visuais, estruturadas e repetitivas, respeitando as necessidades da pessoa com autismo. Esses conteúdos, eles devem ser apresentados de forma concreta, com exemplos realistas, com simulações sociais e com o uso de linguagem clara. Cara, isso seria excelente na nossa sociedade. Seria excelente, sem tirar nem pôr. Isso é muito necessário. Só que a dificuldade do atraso do Brasil com o tratamento assim como de vários outros transtornos e questões psicológicas, o tratamento da saúde mental no Brasil é muito precário. Muita gente só pega diploma, muita gente não quer estudar, não quer se atualizar. Muita gente não quer realmente lidar com aquele caso. Muita gente só quer medicar. Por aí vai. Sim, eu vejo depois, logo em seguida desse vídeo aqui. E a repetição e o reforço visual com vídeos, com quadrinhos, com diagramas, isso pode ajudar na internalização de conceitos abstratos, tá? Nossa senhora, a professora virou uma psicopatinha. Olha esse olho dessa desenho, mano. Tá maluco? Já na clínica, as autoras, elas também destacam o valor da terapia cognitivo-comportamental no desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, principalmente no que diz respeito a relacionamentos. Isso aí. A TCC, ela pode auxiliar a pessoa com TEA a reconhecer sinais de interesse mútuo ou de rejeição, a modificar pensamentos distorcidos sobre si e sobre os outros, a construir estratégias para lidar com as frustrações emocionais e também a desenvolver comportamentos que são próprios aos encontros sociais e afetivos. Além disso, as autoras defendem a importância de envolver as famílias e os educadores nesse processo, criando uma rede de suporte que legitime e que valorize a sexualidade da pessoa autista como parte da sua dignidade humana. Eu vejo muita dificuldade nessa área, porque os pais serem apoiadores, compreenderem a situação. Tem muita família que não faz isso. E não chega nem perto disso, não quer nem aceitar a pessoa nisso. Então meus amores, vejam que a sexualidade e os relacionamentos, eles não são temas secundários para as pessoas com TEA nível 1. Eles são elementos centrais na subjetividade de toda pessoa, ok? A ausência de sexualidade no autista, isso é um mito. É preciso incluir, respeitar, ouvir e apoiar. Nem sabia que alguém pensava que tinha ausência de sexualidade. Essas pessoas também nas suas vivências amorosas e sexuais. Um beijo no teu coração, obrigada pela tua presença, pela tua escuta, e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, Didedix. Vídeo maravilhoso mais uma vez. Muito informativo e muito necessário.